No programa de hoje, você vai ver como a ecoterapia pode ajudar em processos de reabilitação de pessoas com deficiência. Acompanhe também o trabalho de uma dupla de artistas que tem se destacado no mundo inteiro com o grafite. Vamos passear pela primeira creche da capital do país, que continua sendo referência. Você acompanha ainda um pouco do maior festival gastronômico do mundo, que aconteceu aqui em Brasília, e nós mostramos a receita de um prato típico do Cerrado, que foi servido por lá. E fechamos o programa com muita música, com a banda Coisa Nossa. Vem com a gente conferir a história dessa banda que há mais de 40 anos leva o melhor do samba para os brasilienses. O cavalo se transforma em um instrumento de reabilitação para pessoas com deficiência ou necessidades especiais. A ecoterapia tem ajudado de forma significativa na melhora da qualidade de vida dos praticantes da modalidade aqui no Distrito Federal. E nós fomos lá ver todo o trabalho realizado por profissionais extremamente comprometidos e capacitados. A ecoterapia, pelo próprio nome, né, eco-cavalo, terapia feita com o cavalo, ela tem uma série de benefícios. A criança, via de regra, está montada no cavalo. Então a gente buscava inicialmente apenas aspectos físicos que o movimento do cavalo vai trazer para o nosso praticante, que não é paciente. Aqui, apesar de ser uma terapia, nós não chamamos os nossos indivíduos aqui de pacientes, sim praticantes, porque eles vão estar praticando junto com o cavalo e com a equipe interdisciplinar dessa terapia. A gente utiliza o movimento do cavalo tridimensional, que é muito parecido com a nossa marcha humana, para enviar impulsos, estímulos nervosos para o nosso cérebro, para que esse cérebro entenda e codifique, né, aquelas sinapses que a gente já aprendeu, de como é verdadeiramente andar, como é se perceber no mundo tridimensional. E isso tem uma vasta importância neurológica, particularmente aqueles que ainda não caminham, que não tiveram essa experimentação de se perceber no mundo de forma tridimensional. No decorrer do tempo, foi se percebendo também que a ecoterapia tinha outros benefícios além do físico. Então, a nossa terapia é uma terapia completa, uma terapia biopsicossocial, porque eu estou também interferindo na questão comportamental do meu praticante, eu estou interferindo também na questão psicológica do meu praticante, no empoderamento que a tarefa de montar a cavalo causa. Vamos fazer um avião. 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 Isso, senta devagarinho. A Melissa é uma criança, uma menina de 7 anos, com paralisia cerebral. Ela tem uma diplegia espástica e ela tinha, quando ela entrou pra gente, ela está aqui há cerca de 3 anos conosco. Ela tinha uma dificuldade na marcha, ela não caminhava, ela usava a cadeira de rodas como forma de locomoção e hoje a Melissa anda com o andador. Ela também faz terapias fora, ela também fez uma parte importante no Hospital Sara e a associação com a ecoterapia, hoje a gente trabalha com a Melissa muito força de membros inferiores, das pernas, que ela precisa para caminhar, e a força no tronco, abdômen, paravertebral, assoalho pélvico, que também são estruturas muito importantes do nosso corpo que vão refletir na qualidade de uma marcha adequada. Então, basicamente, o que a gente está trabalhando com a Melissa é tentar, nesse momento, melhorar a qualidade da marcha dela.
são 4 anos que a gente está aqui, né? E a Melissa, quando veio para cá, era bem pequenininha, né? E a locomoção dela era muito ruim ainda, não tinha equilíbrio, né? Quando ela começou a vir, eu acho que assim, foi tipo um estralar, assim, sabe? O equilíbrio dela mudou muito, foi muito bom, né? Ela começou a ter um equilíbrio legal, começou a conseguir escalar, sabe? Escalar sofá, escalar escada, né? Então, assim, teve um benefício muito grande aqui, além desse contato que ela, né, tá tendo com os animais, com o cavalo. Ela não tinha proximidade com o cavalo, né? Porque onde a gente morava não tinha cavalo. Então, assim, esse contato que ela tem também com o cavalo é muito bom. E ela gosta muito de vir, né? Quando fala que vai ter cavalinho e tudo, ó, vai ter cavalinho, já põe a bota ali, né? Já fica toda caracterizada de cavalinho para vir. Ela gosta muito desse contato com o cavalo e quando sabe que vai vir para cá é a festa só. A gente tinha crianças basicamente com paralisia cerebral. À medida que os anos se passaram e talvez os diagnósticos mais precoces do transtorno do espectro autista, hoje o nosso principal público, que até superou em quantidade a paralisia cerebral, são as crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, como a gente chama. E a gente tem também síndrome de Down, outras síndromes associadas e também questões comportamentais, alguns transtornos como TDAH, como DPAC, como dislexia. Então a ecoterapia ela envolve essa gama de condições de saúde diversa. E como você falou, criança, isso realmente durante muitos anos foi um perfil que compunha aqui a nossa ecoterapia. Hoje a gente já ultrapassou um pouquinho essa fronteira de ser só criança. Hoje nós temos indivíduos adultos que tiveram acidente vascular encefálico, nós temos idosos com doença de Alzheimer, doença de Parkinson é um projeto que a gente pensa em fazer. E só o fato de eu ser idosa, de eu ter uma idade acima de 60, 65 anos, que a gente sabe que fisiologicamente vai perdendo força, vai perdendo equilíbrio, o cavalo pode devolver isso ou pode retardar um pouquinho mais esse processo natural do envelhecimento. Nós temos uma lei já federal que reconheceu a prática da ecoterapia como um método de reabilitação, não um método de reabilitação física, mas um método de reabilitação do indivíduo, da pessoa. Tá? Para isso, a ANDI Brasil trabalha já, nós temos já vamos fazer 33 anos de existência e desde o início nós temos divulgado, né, a importância do trabalho numa equipe multidisciplinar, que tem que existir em todos os centros de ecoterapia que são filiados à ANDI Brasil. Nós temos quase cerca de 500 centros no Brasil filiados a nós, recebem a nossa supervisão técnica, nossas orientações. Nós temos cursos de formação de pessoal, né? E formamos exatamente as equipes que vão trabalhar nos centros de ecoterapia. Fazemos toda uma avaliação, ele vem com uma avaliação médica, é preciso fazer avaliação psicológica, fisioterápica e fazemos estudo de caso para saber exatamente o que nós vamos planejar. Isso é feito individualmente para cada praticante. E aí, dependendo, digamos assim, da demanda maior daquele praticante, é estabelecido o que vai ser feito, qual o objetivo mais próximo, a meta mais próxima que nós queremos atingir. O Heitor, ele também tem paralisia cerebral, né, um nível de gravidade do Heitor maior do que a Melissa, e o Heitor ele está num processo de sustentação cervical. Ele também tem 7 anos, mas ele ainda não sustenta a cabeça, né, pela ação da gravidade. E como o nosso desenvolvimento ele é céfalo-caudal, primeiro eu tenho que sustentar a cabeça, para depois sustentar o tronco, para depois ficar em pé.
é esse momento que a gente está com o Heitor, né? Basicamente o nosso foco, além da alegria dele de montar, além da felicidade, a mãe percebe que quando ele entra, passa pelo portão da ecoterapia, ele muda a fisionomia, ainda que tenha uma gravidade maior da paralisia cerebral, ele não comunica ainda com a gente, a mãe percebe isso e é notório a alegria que ele tem de estar aqui. Então tudo que a gente faz quando está feliz, quando está motivado, quando está alegre, tem muito mais resultado. Da vida da Tia Lê. Tia Lê é um tantão. As atividades são realmente cada vez mais lúdicas, nós procuramos ter sempre esse enfoque lúdico para justamente motivar, né? Então, são atividades com o cavalo, não necessariamente a cavalo, eles podem fazer no solo, mas sempre o cavalo como a figura. Nós temos uma lista de espera realmente longa hoje, ela em torno de 2 anos de espera, lamentavelmente. E na realidade não existe uma seleção, o que existe é que as avaliações é que vão nos dizer, existem contraindicações que são muito claras, né? E que já estão inclusive divulgadas, publicadas e que nós então vamos obedecer, né? Então se for um caso que venha já com uma avaliação que nos mostra que ele vai ter menos benefícios, o risco é muito grande, então realmente aí a gente vai indicar outro tipo de terapia que não seja eco, tá? Porque por incrível que pareça, existem contraindicações. Eu tive um praticante, eu posso até falar o nome dele, o Gustavo, que esse praticante é um praticante com paralisia cerebral, era uma criança menor, com 3 ou 4 anos. Isso foi logo que eu entrei aqui na Andi Brasil. Essa coisa de uns 14, 15 anos atrás. Esse praticante, ele era muito comprometido e me angustiava muito quanto uma profissional nova na ecoterapia de não ter visão, né, de uma melhoria dele. E no final do ano a gente tem a prática de dar uma devolutiva para as mães de como como que foi, que evolução que eu vi. E eu com muito jeitinho, com muito cuidado, eu fui dizer para a mãe que a gente não estava vendo tanto benefício como eu esperava com ele. E a mãe chegou para mim e falou: Alessandra, você não tem ideia da melhora que o Gustavo teve. Aí eu falei: como assim? Basta agora uma pessoa para dar comida para o meu filho. Antes eram 3, uma sentada, uma segurando o pescoço e outra colher. Hoje eu consigo dar comida sozinha. Hoje o meu filho parou de engasgar enquanto ele come. O meu filho não tem pneumonia por broncoaspiração o tempo inteiro. Então, desculpa que eu me emociono. Ainda que você não veja uma melhoria, né, na sustentação cervical, hoje eu posso dizer que para mim isso aqui é a qualidade de vida para o meu filho. Então, quando eu ouvi isso talvez nos idos aí de 2008, isso mudou a minha vida como profissional, isso mudou a minha percepção. Que a gente não sabe às vezes de muita coisa, às vezes a gente quer uma melhoria, quer que o menino levante e saia andando, e para a família e para ele, respirar é qualidade de vida, deglutir a comida é qualidade de vida. Eu sei que essa aqui é a minha missão. A seguir, tem muita arte com os brasilienses Toys e Omic e um passeio pela primeira creche pública do Distrito Federal. Uma parceria no mundo da arte que se destaca no Brasil inteiro e já ultrapassa fronteiras. Toys e Omic, mesmo com estilos diferentes, mostram que a nova geração do grafite pode conquistar admiradores nos mais variados lugares.
Com uma explosão de cor e expressividade, os dois artistas de Brasília transformam paisagens, ambientes de casa e encaram qualquer desafio. Faço grafite há praticamente 17 anos, comecei bem novo, aos 13 anos de idade, mas sempre fui uma criança que a minha brincadeira era criar personagens, desenhar, rabiscar. E aí quando eu, adolescente, né, criança, 13, 10 anos, fui andar de skate e comecei a ver grafite na cidade, nas ruas, nas pistas de skate. Aquilo me chamou muita atenção porque eram desenhos feitos de uma maneira grande e não mais numa folha, né? Você pintava e aquilo ia para a cidade toda. E aí sou filho de minha família toda é nordestina, sempre gostei muito de arte, assim, minha avó trabalha com arte, meu tio, então eu cresci num ambiente que me favoreceu, me incentivou muito. Morava na Ceilândia e acompanhava muito os trabalhos que iam surgindo na cidade. Eu comecei a desenhar por volta dos 6 anos de idade, que o interesse por desenho. Eu reproduzia muita coisa, como Maurício de Souza, Dragon Ball Z, essas coisas da época. Daí eu conheci o grafite e nisso eu percebi que existiam artistas que tinham um trabalho muito característico, com coisa que ele não precisava necessariamente assinar para eu reconhecer. Então isso me chamou a atenção bastante. Então tudo quanto era coisa gráfica me chamava a atenção de alguma forma. Quando eu vi uma pessoa pintando pessoalmente, foi onde eu parei e fiquei observando um tempo, e a partir daquele dia eu decidi que eu queria fazer aquilo. Então eu peguei uma tinta de parede, pincel em casa, pigmento e fui fazer o meu primeiro trabalho. Então desde então eu nunca mais parei. Brasília para mim foi minha escola, né? Eu sou brasiliense, cresci brincando nas ruas, andando de skate, no Plano, no Guará, na cidade de Satélite. Então, além de ser a minha cidade, foi a minha verdadeira escola, as ruas, né? Porque você fazer grafite, você tem que ir pra rua. E quando você vai pintar na rua, você tá sujeito a vários episódios, tanto bons como ruins. E isso sempre me chamou muita atenção, que Brasília é bem diferente de todas as outras cidades, ela é bem característica. Ela tem prédios grandes e limpos, avenidas grandes, e aqui sempre teve uma coisa muito legal para mim, que na verdade hoje é uma das principais inspirações, que é o céu, né? O pôr do sol. Acho que aqui a seca traz umas cores muito diferentes. Eu costumo ver o pôr do sol que vai desde uma tonalidade rosa até o amarelo, um degradê. Então, isso foi algo que eu fiquei prestando atenção muito e queria retratar nos meus trabalhos, porque eu gosto muito de rosa, gosto muito de lilás, e eu acho que quando o céu tá anoitecendo, são essas cores de Brasília. Todo trabalho precisa de uma base, então essa base de Brasília foi muito importante, tipo, não só por que ela se tornou hoje, mas querendo ou não, quando você cria um trabalho e você quer pesquisar a fundo, quer dar um significado real para aquela obra. Então é muito importante você colher desde essa raiz até o que se tornou hoje. Então você consegue até, através de cores, através de mensagens, aplicar isso numa obra. E isso eu acho muito, muito fantástico. Uma coisa que eu gosto bastante, que é a catedral. Inclusive eu nunca entrei na catedral, por incrível que pareça. Mas eu sempre quis. Inclusive eu fiquei na minha cabeça assim, eu vou pintar uma catedral quando eu entrar lá dentro e ter essa experiência. Mas uma coisa que eu acho legal é a questão do vitral, que é uma coisa mais orgânica, e ao mesmo tempo a geometria que trabalha tipo, na construção por fora daquilo. Então é um trabalho de dois artistas ali, tipo, tanto de uma mulher, que como os vitrais estampados, mais orgânico, como a estrutura, né, arquitetônica ali. Isso eu acho muito legal, e acontece isso com o nosso trabalho, quando eu trabalho com o Daniel. Então é uma obra, porém feita por dois artistas ali. A marca principal do meu trabalho seria isso. Acho que as cores, as texturas e as formas geométricas, vibrantes. Como eu fui nascido e criado em Brasília, eu gosto muito da geometria daqui. Eu costumo brincar e dizer que tudo começou em pagar o aluguel, assim.
eu e o Omic, né, a gente parceiro desde o início. O começo nosso foi muito difícil, como diversos outros artistas brasileiros, né? Era muito difícil você poder ganhar dinheiro com o seu trabalho, com sua arte, né? Tanto eu como ele tinha abandonado os empregos, então a gente fez a escolha de tentar viver da arte. Era muito difícil você fechar um trabalho, as pessoas acreditarem em você no começo, querendo ou não, você não tem uma identidade formada, uma identidade ali conhecida e requisitada. Então a gente tinha que se virar no final do mês para criar muitas coisas, e uma coisa que foi uma verdadeira escola pra gente, pra mim, foi nunca negar trabalho, né? Porque realmente a gente precisava daquele dinheiro. E acabava que a gente ia pegando qualquer tipo de trabalho e, ao mesmo tempo que a gente fazia qualquer tipo de trabalho artisticamente, a gente tentava incluir a nossa identidade. E isso foi uma via de mão dupla, porque enquanto a gente se desafiava a criar coisas novas, pintar objetos novos, pintar coisas novas, o cliente também via sempre, tem como fazer isso, tem como desenhar isso. Isso acabava que exercitava muito a gente a poder ter um leque e poder fazer de tudo e não se prender, olha, o meu estilo é só esse. Então sempre me aprofundei até entender de fato como funcionava, desde o realismo, desde a rachura, diversas técnicas. Então o meu trabalho hoje funciona desde o figurativo com o rosto feminino, desde de fauna com animais, com a questão vegetação com plantas, árvore, textura, uma geometria. Então é uma coisa muito versátil que eu consigo mesclar isso ao mesmo tempo tudo de uma vez. E eu consigo desfragmentar usando isso como uma linguagem sólida. O meu trabalho, ele bebe muito de várias fontes, porém eu gosto muito da publicidade, da ilustração publicitária, da questão do marketing, de fazer uma marca, criar uma marca e difundir ela na cidade toda, onde você passa. Então o meu trabalho, ele, além de ser colorido, ser geométrico, ter texturas, tem um personagem que é o carro-chefe ali, como se fosse a minha marca principal, que é o Toyzinho. E aí eu já brinco com essa questão bem brasileira dos nomes das pessoas. Ele é como se fosse um habitante da rua e ele, aonde ele é pintado, ele se transforma a caráter ao lugar. Isso aqui foi, a gente pintou na Alemanha para uma exposição em Paris. E aí nessa exposição tinha artistas que a gente acompanhava o trabalho, era fã, e chegou lá, a galera viu o nosso trabalho e falaram, nossa, o trabalho de vocês é muito bom. Então, tipo, pessoas que a gente acompanhava de outro país, quando viu o nosso trabalho, gostou bastante. Isso aqui foi uma decisão que a gente teve de fazer uma homenagem para os profissionais de saúde, devido à pandemia e essa série de fatores que rolou com o nosso país, né, com o mundo, na verdade. Então aí a gente teve a ideia de projetar isso no centro de Brasília, que tinha um paredão de LED lá. Então esse trabalho foi para lá e foi um amigo nosso, ele fez uma dinâmica, ele colocou animou esse painel. Ela piscava os olhos e tudo mais, e as nuvens ficavam passando. E foi bem legal, ficou um tempo lá. E depois a gente fez esse trabalho em um hospital. Vem com a parte mais geométrica e colorida, o Mikael vem com os desenhos, com a mulher. Assim, então cada um pega o melhor que você tem para contribuir. Então acho que os nossos trabalhos em conjunto é bem legal por isso, porque são dois traços bem diferentes, mas que se complementam. Hoje em dia a gente é muito privilegiado e agradeço muito por poder viver, trabalhar de arte, ter um espaço desse para poder criar, receber os amigos, estar com eles aqui produzindo. Hoje em dia cada projeto que vai vindo é um desafio novo, é muito legal. E a gente já teve a oportunidade de conhecer acho que 10, 9 países, Alemanha, França, Espanha, Argentina, Peru, Chile, Áustria, Portugal, tudo através do nosso trabalho. Então, hoje em dia, vai abrindo uma porta e abre outra. É só você estar disposto a passar por essas portas que vão surgindo mais coisas. Essas viagens que a gente acaba tendo devido ao trabalho, acaba que enriquece bastante, tanto a nossa mentalidade quanto a gente como artista. Porque vê muita versatilidade, tanto de linguagem quanto de cultura. Então, o que é legal, a gente costuma absorver. E o que a gente acha melhor aqui, então a gente fortalece mais ainda. Brasília não é só uma cidade plana, moderna e pequena, que tem muita gente com um trabalho muito legal
e que trabalha bastante para ela ter essa notoriedade. O trabalho ele vai caminhando desde uma ilustração digital, que também a gente faz o mesmo tipo de trabalho num muro, a gente consegue hoje em dia fazer ele de uma maneira digital no computador, que aí vai poder fazer uma estampa, uma embalagem, até pintar um quadro para uma sala de uma pessoa, até aí pintar um prédio. Então a gente nunca se prendeu, sempre se desafiou e aceitou os desafios. E isso fez que vai crescendo e abrindo cada vez mais a cabeça, né? A gente é sócio, trabalha, ganha dinheiro, mas nunca foi a ideia. Acho que nunca planejar isso de tipo, a gente tem que fazer isso. Foi o que acabou dando certo no nosso caso, porque a gente sempre botou muito amor no que fazia. O mais comum entre nós dois foi o estilo e a filosofia de vida, de querer crescer o trabalho acima de qualquer coisa, né? De poder viver do sonho. Você conhece a primeira creche de Brasília? Estamos falando da Casa do Candango, fundada em 1960, que já recebeu milhares de crianças desde a inauguração. O local fica no início da L2 Sul e atende mais de 300 pequenos atualmente. Por lá, eles ficam o dia inteiro e recebem todos os cuidados necessários, incluindo a alimentação e o melhor, estão cercados por muito amor e carinho dos profissionais que ali trabalham. É uma instituição que cuida de crianças de 7h30 às 17h30, 10 horas por dia. E é um trabalho gratificante, muito bom, é muito legal estar aqui com as crianças. Todo mundo ama esse trabalho e é gratificante realmente trabalhar o dia completo com essas crianças. Nós temos aqui um parquinho que atende as crianças do berçário 2. Nós temos aqui outro refeitório que atende as nossas crianças do maternal 1. Aqui é a nossa copa. Essa é a Dona Eliette. Faz favor, Dona Eliette. Essa é a Dona Eliette. Está conosco há 46 anos. Tem 46 anos de serviço na Casa do Candango. Eu cheguei aqui em 76. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Desde o dia que eu cheguei. Nós atendemos 345 crianças no período integral, 10 horas, né? Eles entram 7h30 às 17h30, né? Com 5 refeições, com a parte pedagógica toda pela manhã. À tarde também às vezes dá um tempinho, né? Para as monitoras fazerem uma brincadeira, fazer o que a gente chama de diário vespertino. Né? Mas é como a gente fala, depende de como está a sala no momento. Se está uma sala agitada, se tem uma criança chorando, deixa tudo que tem que fazer e vamos partir para o acolhimento, que aqui a gente sempre dá prioridade, né, para o acolhimento, né? Aquela criança está precisando do acolhimento, então esqueça tudo, esqueça historinha, esqueça tudo. Uma fica lá com aquela turminha ali, fazendo alguma coisinha, brincando, e as outras vá cuidar daquela criança. Aqui é o nosso escovódromo, onde as crianças fazem as suas higienizações. E aqui são algumas salas de berçário. Berçário 2. Nós temos aqui a nossa capela. Ela serviu de apoio para toda a comunidade da Asa Sul. As pessoas vinham aqui fazer catequese, então foram batizados aqui. Então, não necessariamente a criança precisava estar aqui na Casa do Candango, né, para participar dessas atividades. Esses aqui são os nossos menorzinhos da creche. Aqui é um parquinho também que atende as crianças aqui do maternal 1. Aqui
Porque nós fazemos bastante o trabalho lúdico, principalmente as brincadeiras, porque nossas crianças aprendem brincando. Mas tem toda a parte lúdica e tem toda a parte pedagógica, que é orientada pelo currículo da Secretaria de Educação, pelo nosso projeto político-pedagógico, que é o PPP, que nós temos aqui na Casa do Candango. O nosso trabalho está todo no projeto político-pedagógico. Trabalhamos projetos da Secretaria de Educação também, como a 10ª plenarinha, que vai acontecer agora, Circuito de Ciências. Então, todos os trabalhos que a Secretaria trabalha com projetos, nós também trabalhamos aqui na Casa do Candango. Aqui nós temos a sala de psicologia. Aqui é o nosso parquinho, onde atende todas as crianças da creche. Essa sala a gente trabalha a psicomotricidade, a gente trabalha os centros de interesse com as crianças. A gente se mantém, tem um termo de colaboração, né, com a Secretaria de Educação do DF, né? O governo ele passa uma per capita por criança. E essa per capita é que a direção com o administrativo faz todo esse trabalho, sabe? Para manter funcionários, 80 funcionários, alimentação, né? Produto de higiene. Aqui a diretora também prioriza por tudo de boa qualidade, os produtos de higiene das crianças são os melhores, sabe? Alimentação também, ela fala que em primeiro lugar tem que estar a alimentação das crianças, então assim, isso para ela é prioridade, alimentação e produto de higiene das crianças em primeiro lugar, material pedagógico também, tudo é com essa verba. E as outras coisas que a gente precisa que não pode ser comprada e não com essa per capita, pintura, que às vezes não sobra muito dinheiro para pintura, essas coisas. Aí a gente faz bazar, a gente vende pão de queijo aqui na frente, a gente recebe doações, os pais doam, os amigos do pessoal do conselho faz doação. Então, através dessas doações, dá para fazer outras coisas. Passo muito valores para as crianças, isso é o mais importante, né? De saber conviver, a interação com as crianças, a socialização. Esse é o trabalho mais importante com nossas crianças, porque eles são criancinhas pequenas que estão iniciando. E agora é a base de tudo, né? Que tem que ser uma base bem formada, uma base assim que eles possam aprender bastante, dar valor, respeitar, né? Para serem futuros cidadãos. Aqui é o espaço brincar. É um espaço coberto que a gente tem para trazer as crianças, né? Quando tem muito sol, chuva, a gente sempre traz eles para cá. Dois patinhos na lagoa começaram a nadar, quando viram a minha. Aqui é a nossa sala de leituras, onde as crianças vêm, fazem leituras. Nós fazemos por algumas turmas, né? Algumas crianças. A gente não faz com 21 crianças de uma vez, não. A gente divide a turma. Todos os dias tem contação de história. Todos os dias, né? A gente trabalha o campo de experiência, pensamento, fala e imaginação. Então, esse campo de experiência a gente procura trabalhar todos os dias na rodinha. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Todos os dias tem nutricionista. Ela é muito saudável, nada que contém açúcar, nada é industrializado, tudo é produzido, a geleia é produzida aqui. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelas minhas crianças, eu sou apaixonada pela Casa do Candango, eu sou uma pessoa que tem fibromialgia, então assim, eu sinto dor 24 horas por dia, mas quando eu passo daquele portão para dentro, eu não sinto nada. Eu rodo essa creche aqui 24 horas por dia, ligando para o pai, ligando para a mãe, olhando a criança ali, olhando aqui. A Mary está também do outro lado para lá, ver que a creche é grande, por isso 2 coordenadoras, né? Então a Mary fica mais lá embaixo, eu fico mais aqui com as crianças pequenas, com os bebês, né? Aí pego no colo, pego ali, e eu me transformo quando eu chego aqui nessa casa. E aí quando eu vou para casa, que eu deito, que eu durmo, eu tenho minhas dores, mas aqui é cura para mim. No próximo bloco tem gastronomia com um prato típico do Cerrado.
e você vai cair no samba com a banda brasiliense Coisa Nossa. Fique com a gente! Uma edição do maior festival gastronômico do mundo aconteceu aqui em Brasília e entre as quase 50 opções de comidas, diversos pratos típicos do Cerrado conquistaram o paladar dos visitantes. Nós acompanhamos a receita de um deles, a galinhada do Cerrado, e você confere a partir de agora. Taste é o maior evento de gastronomia do mundo que fala muito de experiência. Ele nasceu em Londres em 2004, começou a vir para o Brasil mais ou menos há 5, 6 anos e agora a gente traz para Brasília para a gente falar de experiência, para a gente falar de gastronomia, para a gente falar de tudo, esse momento que a gente está falando que é a parte de experiências. Nós estamos morando em Brasília há 37 anos e uma coisa que me impressionou foi a destruição das coisas do Cerrado antes de conhecê-las, como o caso do buriti. O buriti é o melhor superalimento do Cerrado e ele está sendo destruído sem ninguém tomar conhecimento. O povo usa o buriti para todo tipo de cura, até para mordida de cobra, eles usam o buriti. E a gordura é excepcional para dar sabor e qualidade. Então, eu fui vendo, percebendo essa situação, eu disse, não, vamos registrar alguma coisa que nós pudermos antes que haja uma destruição. E aí começamos a falar de Cerrado e eu tive a ideia, vou fazer um arroz do Cerrado. E comecei a juntar os ingredientes que eu achava que podiam compor um arroz. Peguei o buriti, a polpa do buriti. Isso aqui é a polpa do buriti que foi posta de molho e nós vamos colocá-la no risoto quando ele está fazendo. O cajuzinho é outra coisa fantástica da região do Cerrado. Está sendo desperdiçado, destruído. E o pequi, que é a bandeira nacional do Cerrado. Certo? E aí, a cagaita, que é fantástica para dar acidez. Quando eu estava fazendo esse prato, eu estava fazendo sem a cagaita. Chegou no final, eu senti o salzinho, senti um untuoso do óleo de buriti e faltou acidez. Aí, cagaita. O arroz é o arroz normal que nós usamos aqui. É bom registrar que o Cerrado não tinha arroz. Só a Embrapa viabilizou a criação de arroz, a produção de arroz no Cerrado. Mandioca também não tinha. Foi a Embrapa que viabilizou a mandioca, que não produzia. E aí, o que eles tinham, um pouco de galinha, porco, eu estou usando aqui galinha. A coxa e sobrecoxa da galinha, que eu tirei a pele, a gordura, dei uma puxada no forno combinado, picotei, temperei com sal, pimenta do reino e um pouquinho de azeite. E aí, olha, eu tirei os pedaços do frango, pedaço da galinha e fiz um belo caldo. Reduzi para ficar gostoso, para dar sabor no meu arroz. E eu gosto de começar qualquer prato que eu faço que tem que ter sabor com um fundo de alho, um fundo de cebola, que a gente puxa, frita a cebola até tirar água. E aí bate com azeite e pode guardar até uma semana, até 2 numa geladeira de 6 graus. E o alho é a mesma coisa, certo? Só que o alho a gente não cozinha, não frita no azeite, tem que ser na água. Depois corre a água e bate com azeite. Bom, eu acho que eu já tenho todos os ingredientes. O sal é o nosso sal de Mossoró. O caldo está aí, o arroz está aqui. Vamos começar? A primeira coisa que eu vou pôr é um pouquinho de azeite extra virgem, português.
Depois eu vou pôr o creme de alho. Depois eu vou pôr o creme de cebola. Dá para sentir o cheiro gostoso. Eu vou começar colocando primeiro o arroz. Bom, agora eu vou começar a pôr a bandeira nacional do Cerrado. Essa fritadinha é boa, essa fritadinha marca o sabor dos ingredientes que eu estou pondo. Vou colocar o cajuzinho. Vai ficando colorido. O arroz vai ficando colorido. Agora vamos colocar a nossa matéria-prima mais importante do Cerrado, o buriti. Fui dando um tempinho entre um e outro para eles ir tomando aquela tostada, aquele gosto de tostado. O arroz ficar gostoso. Mais caldo de galinha. Como o ingrediente, digamos assim, de proteína é galinha, fizemos o caldo de galinha, certo? Já vou pôr o frango para ele receber e dar gosto. Ele tem que receber o sabor das frutas, das raízes e passar o sabor da proteína, da carne. Aqui quem tinha sal era só o frango, tá? Todos os outros não tinham sal. Até você acabar de servir, o caldo está incorporado pelo arroz, tá? O arroz atingiu o ponto de cozimento que eu queria. Agora eu vou colocar uns temperinhos verdes, salsinha, cebolinha, para dar um charme. A última coisa que eu quero é um arroz grudado ou desmanchando, certo? Eu quero um arroz soltinho. Olha aí como o caldo que parecia que ia ficar. Ó. Esse arroz, cuja confecção vocês acompanharam, com todos os ingredientes do Cerrado, eu chamei galinhada do Cerrado. A banda Coisa Nossa nasceu em 1980, aqui em Brasília, em uma época dominada principalmente pelo rock. Mas Marcelo Senna conseguiu emplacar também o samba na cidade conhecida como capital do rock. Nesses mais de 40 anos, o grupo fez muito sucesso e tocou ao lado de grandes nomes da música, como Jorge Aragão, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. Em 1978, ainda tinham aquela, até 80 e acho que 88 ainda tinham festivais musicais internos de colégios, né? E aí alguns dos músicos estudavam no FICO, no Colégio Objetivo, e tinha o FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo. A gente criou a banda só para participar de farra, mas aí demos a sorte incrível de irmos para a final do festival com a primeira vez e viajamos a São Paulo. Aqui em Brasília é terceiro lugar, lá em São Paulo infelizmente não conseguimos classificação. Mas depois, 79, 80, 81, 82, a gente participou de todos e em todos nós fomos classificados. E aí começamos profissionalmente em 79 a participar de eventos culturais em Brasília e tocamos em bares e restaurantes, em feijoadas, essas coisas, porque naquela época não tinha casas de show, tinha bares e restaurantes, né? Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei.
isso não se faz. Em 79 a gente começou profissionalmente. Aqui ao meu lado, sempre esteve comigo, Carlos Henrique, na percussão e voz. Do meu lado direito, Carlos Chaves, sempre cavaquinista. Aqui à minha esquerda, atrás um pouquinho, o nosso maestro Wagner Júnior Morgado. E temos outros componentes que não estão conosco, chama-se Iago Sena. Iago Sena toca tantã, faz vocal. Temos o Fernando César, saxofonista e vocalista. E alguns freelancers. Essa é a banda Coisa Nossa. Seu lagarto freio, você não vai me ver mais, seu lagarto freio. Vai ver do que sou capaz, seu lagarto freio. Vai dizer que sou ruim, seu lagarto freio. Vai dar mais valor pra mim. Eu sou abençoado por cantar, eu agradeço todos os dias, desde sempre. E falo até para os meus amigos e parceiros que vivem da música, que agradeçam, porque é um dom. Dom é de divino, divindade. E assim, você viver disso, fazer as pessoas alegres com o seu dom e ainda conhecer seus ídolos é uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa de Deus mesmo. Eu digo que é uma coisa gratificante ver as pessoas se alegrar e acompanhar seus ídolos, né? Como um ídolo meu, Jorge Aragão, Cartola. Cartola a gente não acompanhou, mas eu estou citando alguns ídolos. Jamelão, nós já tocamos com o Jamelão, para mim era um maravilhoso intérprete. Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, todos esses nós acompanhamos ou abrimos os shows inicialmente. E a nossa madrinha, né, que era Jovelina Pérola Negra, e nosso padrinho, que é o Jorge Aragão. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Nós estamos em alta e eu agradeço a Deus por isso. Na minha época, em 78, 79, até 80, era muito difícil. Há que se ver que não existia cartão de débito, a gente nem imaginava isso, muito menos telefone celular. Quem tinha telefone residencial era acionista da empresa, então era muito difícil. A divulgação era boca a boca, mas era fantástico, porque a gente inventava, se reinventava o tempo todo e as casas eram lotadas. Eu acho que as pessoas, era telepatia, era ligar um pro outro, mandar recado e era isso. Arquitetonicamente, da mente do artista surgiu a cidade, traçando a lápis assim o perfil de um Brasil varonil onde a felicidade. A capital era citada como a capital do rock. Hoje eu considero Brasília o centro cultural pulsante do país, porque é uma mistura e temos de tudo um pouco, sempre de ótima qualidade. Há que se vê aí a exportação que nós estamos fazendo de músicos e que estão fazendo sucesso nacional. Mas na época existia um entendimento maravilhoso entre o rock e o samba. O público era muito grande de samba, muito maior de rock, mas a gente se entendia. Até porque éramos todos jovens, né? E jovens falam a mesma língua, mesmo musicalmente. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós queremos fazer uma viagem musical, nós queremos fazer um túnel do tempo musical. Lá atrás, contar essa história musical do Coisa Nossa, que não deixa de ser a história da música popular brasileira. Nós tivemos que enfrentar a época do rock, não era enfrentar, mas se reinventar na época do rock, que era fantástico, anos 80. Anos 90 veio não só o pagode 90, mas veio o sertanejo com muita força. É a época da discoteca, e o Coisa Nossa sempre ralando, se reinventando. E agora o pagode estourou de uma forma fantástica, né? Então, é se reinventar, se recriar. Pé na areia,
esse momento maravilhoso, a gente tem que se aproveitar. E eu pretendo, a gente nunca não tinha parado de pensar, mas agora voltamos a pensar nessa possibilidade de estourar nacionalmente e vamos contar essa história musical com muito amor, com muita competência, com uma produção maravilhosa, voltando a épocas de gafieira, de samba canção, misturando um pouco da MPB, que a gente já fazia isso nos anos 80, cantava tudo em ritmo de samba e isso veio com muita força. Então nós vamos fazer essa viagem musical e a galera vai gostar. O povo quer cantar, o povo quer sambar, o povo quer se divertir. Então a gente se reinventava, mas era muito difícil, sim. Era através de recado, não existia uma comunicação como hoje, digital, rede social. Hoje é tudo muito mais fácil, mas mesmo assim a competição é acirrada. E graças a Deus os nossos artistas estão despontando, não só agora, mas vem de muito tempo, né? Pois a nossa, quando começou a viajar, nós viajamos muito ao Rio, ganhamos prêmios no Rio, viajamos pela Europa, fizemos Canadá, viajamos aí mundo afora. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Agora, a facilidade que se tornou hoje em termos de divulgação e marketing aumentou a concorrência, então é uma coisa muito mais acirrada. A competência não só prevalece, tem que ter outras coisas, outros ingredientes. E a gente está sendo bem representado pela galera aí, jovem, estourando, não só eles, como outros artistas solo. Eu espero que isso perdure muito tempo, porque Brasília é um centro cultural pulsante do país. Não deixa o samba acabar, com um efeito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, com um efeito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, com um efeito de samba pra gente sambar. O nosso quadradinho de hoje fica por aqui, mas você pode continuar ligado com a gente pelas redes sociais. Ah, e se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!